FRJ, espalham, fazem um movimento para o mutirão. Eles vão me ajudar na seleção, no descarte, na reorganização do espaço, mas eles não veem o que eu vivo. Toda sexta-feira, quando eu chego lá, gente, tá tudo bagunçado. E eu, então, de novo, tenho que arrumar tudo de novo. No início eu ficava muito chateada. Hoje eu acho o máximo, porque eu sei que eles estão usando a biblioteca, né? Às vezes eu encontro, assim, atrás dos livros, uma folha. Aí eu pego a folha, aí tem um desenho. E eles escrevem para mim, não briga comigo, não. É porque eu não soube guardar no lugar. Mas eu li. E aí eles botam assim por trás, aí eu pego, guardo aquilo, aí eu vou conversar com eles, e já melhoraram bastante, mas a bagunça ainda persiste. Mas eu acho que é uma bagunça que me faz até bem, né, saudável. Aí alguns livros, né, que eu selecionei, são vários outros, mas esses são alguns que eu uso na mediação e que tem o assunto do meio ambiente, da solidariedade, do mundo melhor. Eu tenho o meu preferido aí, eu tenho 2 preferidos aí. Um que eu gosto demais, que eu conto, que é Araújo e Ofélia. Antigamente era chamado de Araújo Ama Ofélia, do Ricardo Azevedo. E o outro é o Lobo Barnabé. Esse livro é maravilhoso, porque é a história de um homem... Alguém conhece? Sim. É a história de um homem pré-histórico, que ele vive numa caverna, usa roupas pesadas, peles de animais, até que um dia ele vive muito feliz, porque o que ele faz é acender uma fogueirinha, comer uma carninha, cantar uma música, até um dia ele conhece uma mulher. E por ela ele se apaixona, e aí ele casa com ela e tem um filho, Filfo Barnabé. E eles vivem felizes, porque eles contam as estrelas, acendem fogueiras, comem um peixinho frito. Mas aí ela diz assim, marido, você é tão inteligente, você é tão criativo, marido. Por que você não constrói uma casa pra gente? Ele constrói para realizar o sonho dela. E quando a casa está pronta, ela diz, marido, essa casa já não me serve mais. Troca minha roupa, inventa umas roupinhas bonitas. Ele inventa as roupinhas lindas para ela. Aí começa uma bagunça na casa, ela fala assim, ai marido, constrói um armário, preciso guardar. E ela vai construindo tudo que ela quer. Até que um dia ele faz um espelho, e ela se olha no espelho e vê como ela é tão feia. E aí ele constrói a chapinha para alisar o cabelo, o secador para secar, o batom. E assim eles viram 2 executivos, colocam um Filfo numa creche de 7 às 7 e nunca mais se falam. Fogueira nunca mais, história não se conta. E ele só vai inventando tudo para ela. Até que um dia ele está angustiado com aquilo, porque a felicidade não mora mais dentro dele. E ele então recebe um presente dos céus. Tem um blackout na cidade. E ela fala, marido, inventa um gerador. Ele fala, que gerador? Coisa nenhuma, vamos lá para fora que tem uma lua imensa no céu. E eles acendem uma fogueira, contam suas histórias e lembram como eles eram felizes antes de tudo aquilo que complicou a vida deles. Isso é só para a gente pensar. Pode seguir, Francisco. E aí a mediação, né? Eu botei umas fotos com as crianças. Eu adoro esse livro, Os 3 Bodes da Montanha. É um conto popular, muito conhecido. As crianças adoram, porque eu faço... Esse é o bode filho, esse é o bode pai e esse é o bode avô. E pergunto para eles qual que deve ser o mais talentoso. Eles falam, claro que é o bode filho. Mas quem é o mais poderoso? Claro que é o bode filho. Ele é novo. E eles acabam descobrindo que a história não é bem assim. E esses 3 bodes têm um terrível monstro da floresta. Que esse terrível monstro da floresta é o que aterroriza tudo, porque tudo começa quando os bodes querem comer uma graminha verdinha e não tem mais, porque o homem queimou tudo. E eles têm que passar para o outro lado da montanha, onde tem um terrível monstro. E aí eles fizeram primeiro aí a mediação. A gente vai ver só um videozinho curto deles. Peraí, que aí agora tem uma tecnologia. É esse, Francisco? Ih, agora a dúvida. Não, é o de baixo. Esse não, o outro. Esse é o último. Esse é só para finalizar. Ih, tem som? Tem. Não sei. Ó, tem cada monstro terrível, monstro da floresta legal. Que legal, eu tô gostando. Mas tudo bem. Olha que legal mesmo. É legal não mexer, Francisco. Ai, meu Deus. Bernardo. Nossa. Que legal. Aqui é o
É o rio. Ai, bastante peixinho morto, né? Tá? O que o Terrível Monstro da Floresta fez com esse rio? Sujou? Sujou o rio? Coitado! Cadê? Que legal! De quem é esse? Olha, meu Deus! Maria, chega pra lá. Que legal! Ele faz o que esse monstro? De tão terrível? O que ele faz de tão terrível? Não, isso daqui é uma pessoa aí, ela vai jogando lixo, vem aqui dentro da lixeira. Ah, então ela faz uma coisa legal. Ela não é terrível, não. Sabe que inclusive, muito chato que ele joga lixo? Aí ela continua. É porque a menina que gravou não foi até o final. Ela estava dizendo, o Terrível Monstro da Floresta, do lado da casa dela, é um vizinho que não faz igual a outra vizinha, que joga o lixo dentro da lixeira. Ele joga o lixo na rua. Então, por isso, ele é o Terrível Monstro da Floresta na concepção dela. Isso foi uma outra mediação também, com esse livro da Ruth Rocha, que é maravilhoso, o menino que quase morreu afogado no lixo. Eles fizeram com latas, eles pintaram latas com cores diferentes para dividir o lixo e fizeram uma gincana e juntaram bastante lixo lá na comunidade e eles mesmo fizeram cartazes para espalhar lá no Morro do Banco. Isso aí é um mutirão dos alunos, só os alunos da UFRJ quando estavam montando a biblioteca, né? Isso aí é só um mutirão deles. Pode parar, Francisco, para o nosso tempo. E os filmes utilizados, que eu também passo um cineminha lá para eles, para fazer uma relação da leitura com os filmes, né? E esses são alguns filmes selecionados. Vocês conhecem? São maravilhosos, falam sobre o meio ambiente, né? E a gente então faz um trabalho a partir dos filmes também com eles. E aí eu adoro essa frase e eu queria compartilhar com vocês. Acho que a gente precisa pensar nisso todo dia, né? Quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que dinheiro não se come. E pensando nisso, né? Sexta-feira eu estou na ONG de novo. Eu adoro que a semana passe rápido, só para chegar sexta-feira. Eu catei um monte de lagarta, guardei dentro de um pote de sorvete, botei bastante folha, furei o pote todo para elas não morrerem, claro, né? E vou levar para as crianças, porque a gente vai ver quanto tempo demora uma lagarta para virar borboleta. Eles têm muita pressa com tudo, né? A gente está muito apressado e a gente às vezes precisa entender, né? Que a natureza não faz milagres, mas ela faz revelações. E assim, o último vídeo para vocês conhecerem um pouco as crianças maravilhosas da ONG. Obrigada. As referências depois é do André Trigueiro, os dois livros dele que eu adoro. Obrigada, gente. Eu vou passar a palavra para a Nancy. Nancy é a coordenadora da nossa biblioteca de leitura e literatura
infantil e juvenil do Instituto Interdisciplinar de Leitura, a raiz da nossa árvore, como a gente gosta de falar, que é da biblioteca que a gente tem, que tudo brota do nosso fazer. Né? Lucy também é pesquisadora do ILE, e ela vai contar para a gente um pouquinho dessa história de pesquisa, esse trabalho que ela tem feito na biblioterapia. Boa noite, gente. Boa tarde, boa tarde. Também eu me sinto muito feliz de estar aqui. Também sinto honra de estar nessa mesa falando, fazendo um relato de experiência, onde eu muito mais tenho questões do que afirmações a fazer. A gente vai falar sobre o grupo Ledores e Ler PUC-Rio. Para fazer um relato de experiência do trabalho desse grupo, eu precisei pensar no grupo e perguntar a mim mesmo do que se trata. E aí vou fazendo anotações do que penso tratar-se o grupo Ledores e Ler PUC-Rio. E vi, assim, com certeza absoluta, que se trata de uma ambição desmedida, porque nós temos do grupo a intenção total e absoluta de transformar o mundo. Claro que essa fala, que é uma fala introdutória também, ela precisa ser pensada como um palimpsesto. Todos lembram do que é um palimpsesto. Eu estou apoiada em alguma coisa que já existe e que, para que eu exista, quando eu digo eu digo grupo, é preciso que eu raspe. Lembram do palimpsesto? O escriba usava tábuas de cerâmica ou pele de animais e fazia contas, escrevia. E como o material era um material muito caro, era preciso que ele, para escrever de novo, raspasse. E é claro que sabemos que raspando ficava sempre a memória do que tinha sido escrito. Não era possível nesse material raspar de uma forma tão completa que não se visse o que tinha sido escrito antes. Qual é a metáfora que eu faço? É de que absolutamente não estamos criando nada. Nós estamos trabalhando em cima de toda uma herança do fazer e do pensar a respeito do livro, da literatura como terapia. Porque o grupo Ledores e Ler é um grupo que faz um trabalho de biblioterapia. Eu junto essa metáfora, essa imagem do palimpsesto com uma questão que eu sempre falo, que é a questão de você estar o tempo inteiro em gerúndio. A gente está o tempo inteiro em construção. É claro que a essa altura da minha vida, eu já sei que gerúndio não se conjuga. Mas eu estou querendo apontar aí com essa anotação de que nós estamos o tempo inteiro em construção. A gente está o tempo inteiro raspando e criando em cima, escrevendo em cima. A data de 2012 é para lembrar que foi a época onde nós do Instituto começamos a pensar esse grupo. Para nós do grupo, biblioterapia é diálogo.
Então, quando fiz as anotações, eu risquei performance de leitura, mas as tecnologias aqui não mostraram o risco que eu fiz em cima da expressão performance de leitura. O que eu quero dizer com performance? O grupo não faz performance de leitura. O grupo chega aos lugares onde trabalha biblioterapeuticamente e, se utilizando do texto literário, a gente então pretende uma conversa, um diálogo com os ouvintes daquele texto. Eu estou chamando, porque eu sei que os conceitos são outros, mas eu estou chamando de performance de leitura um grupo, por exemplo, que faz uma leitura, chega num hospital e lê um texto de maneira performática. Vai a uma creche e faz uma leitura de livro. E depois conversa um pouco e sai. O nosso trabalho não é esse. O nosso trabalho é, a partir do texto, tentar uma conversa. Claro que quando eu vou fazer as anotações para pensar do que se trata e penso a biblioterapia como um diálogo, eu preciso me perguntar para quê, para quem, por quê e como. Todos, claro, enovelados, mas eu pus em primeiro lugar o que significa mais para o grupo. Significa mais o para quê e o para quem. Se eu estou falando em diálogo, esse outro é fundamental. Do que se trata, portanto, é um trabalho de leitura onde as palavras-chave principais são atenção e intenção. Do que se trata o trabalho do Ledores e Ler? Se trata do cuidar. Leitura como cuidado. E, portanto, dentro do cuidar, a grande questão é o enfoque, digamos assim, o olhar da humanização. Por que queremos esse trabalho de biblioterapia? Porque acreditamos no grupo que o nosso contexto é um contexto desumanizado. O nosso tempo contemporâneo é um tempo de desumanização. Portanto, nós que queremos transformar o mundo, a gente tem o enfoque da humanização. Preciso dizer que o grupo vai a lugares, a espaços onde o ouvinte é um ouvinte que nós dizemos que é um ouvinte fragilizado, ou momentaneamente ou para sempre. Nós trabalhamos, por exemplo, em casas geriátricas. Nós trabalhamos, por exemplo, em setor de maternidade de alto risco em hospitais. Nós trabalhamos em creches, em orfanatos. Portanto, esse nosso ouvinte é um ouvinte fragilizado. Claro, todos nós somos fragilizados também diante desse contexto desumanizado. Mas esse público, momentaneamente ou para sempre, é muito mais fragilizado do que nós. Portanto, leitura como cuidado. Do que se trata? Se trata também da escuta. O que é um trabalho de biblioterapia? É um trabalho de escuta. E dentro do trabalho de escuta, a fundamental questão do silêncio,
Que silêncio é esse que nos recebe? É um silêncio que diz muito, é um silêncio porque quer pensar em outras coisas, é um silenciamento. Que silêncio é esse daquele velho, daquela velha? Eu não tenho medo de palavras mais, então eu não falo idoso nem terceira idade. É muito pouco, falo assim, eu e as pessoas do grupo. Então, se trata de uma questão de escuta, é preciso que o grupo, principalmente, escute o silêncio que muitas vezes nos recebem. Do que se trata esse trabalho? Se trata do olhar. A questão dos vários pontos de vista, a questão das várias formas de olhar uma determinada coisa. É como se nós estivéssemos numa cadeira sentada em roda e as outras pessoas que participam dessa relação no momento biblioterapêutica estivessem sentadas em outras cadeiras, olhando a mesma coisa de outros pontos de vista. Por exemplo, chegamos numa casa geriátrica e percebemos alguma situação. Então, estamos o tempo inteiro tentando olhar aquela situação do nosso ponto de vista, que vamos ali, naquele momento, um dia por semana, fazer um trabalho com a leitura durante 45 minutos, 1 hora, e tentar pensar também no olhar dos outros que ali estão há muito mais tempo. Um assistente social, um médico, um cuidador. Se vamos, por exemplo, numa creche, pensar também o olhar do educador que está ali naquele lugar, digamos assim, 6 dias por semana, 8 horas por dia. O nosso olhar que chega e que vê determinada coisa acontecer é um dos olhares possíveis. Do que se trata, então? Se trata de compreender cada vez com mais força que a leitura é um ferramental. Por favor, entendam a palavra ferramental. É uma ferramental para uma transfiguração de si. Nós usamos um autor, ele nos acompanha e nos sussurra o tempo inteiro ao ouvido muitas coisas. O Adnan, que tem um livro, um poema chamado Biblioterapia. E ele diz essa frase: a leitura auxilia uma transfiguração de si, porque ela despedaça o que está solidificado, o que está cristalizado, o que está imobilizado. Então, a leitura nos auxilia a desconstruir verdade absoluta e pensar em verdades possíveis. Do que se trata, então, aí está o nosso autor poeta, o que é esse grupo e ele trabalha com o quê? Ele trabalha com a leitura terapêutica, digamos assim, e ele nos oferece esse verso, esse poema em forma de frase. Quando você lê, possibilitando, a leitura, possibilitando que você desconstrua verdades solidificadas, você está abrindo brechas, abrindo possibilidades de criar verdades múltiplas, diversas e
fundamentalmente ser um criador dessas interpretações, dessas verdades. Uma metodologia, porque há outras. Nós estamos aqui falando da metodologia do nosso grupo Ledores e Ler o que Liam. E é claro que sabemos que toda metodologia traz no seu arcabouço, no seu bojo, uma filosofia. E aí, como nós estamos aqui falando de um trabalho, que é um trabalho palimpsêstico, é um trabalho que se conjuga o tempo inteiro em gerúndio, essa filosofia ainda está em construção. E eu penso que ela fica visível enquanto eu vou apresentando as anotações da metodologia que a gente usa. Um fio dessa metodologia é nós, o tempo inteiro do grupo, não deixarmos de conversar. Conversamos o tempo inteiro. Nós temos reuniões constantes que a gente chama de bastidores. E nessas reuniões, através das nossas conversas, já percebemos um fio que cada vez fica mais forte. Quanto mais leitura a gente é, mais ledor a gente pode se tornar. As duas palavras, leitor e ledor, leitor no sentido de compreensão, ledor no sentido da ação de vocalização dos textos, percebem? Então, quanto mais leitor, quanto mais o meu olhar está apurado, quanto mais eu me entrego, me deslumbro, sofro, rasgo minha alma, faço descobertas com a leitura, melhor ledor serei, porque o meu ouvido está exercitando compreender, perceber esse momento de construção, de criação, de invenção, de transfiguração de si no outro também. A nossa metodologia é fundamental o trabalho da leitura literária. É o tipo de texto que nós utilizamos, o tipo de leitura que nós utilizamos é a da literatura. Dentro da leitura literária, nós escolhemos as narrativas tradicionais, por toda a sedução, por toda a possibilidade que as narrativas tradicionais têm. Claro que estamos agora trabalhando as narrativas autorais também. Dentro das narrativas tradicionais, a nossa metodologia de trabalho, é disso que eu estou falando, a gente dá um relevo muito grande às facécias. Por que essa escolha? Se vocês lembram bem, as facécias têm dois elementos fundamentais. As facécias são aquelas histórias de todos nós, são narrativas tradicionais, todos podemos nos apropriar. As facécias são aquele tipo de narrativa tradicional em que o fraco vence a batalha. O menos aparentemente forte é o que vence a jornada. Vejam, nós trabalhamos com pessoas em situação de fragilidade, momentânea ou para sempre. Não é uma boa escolha? É claro que nós trabalhamos agora, principalmente nesse ano, as narrativas autorais. Das narrativas autorais, por conta de muitas coisas e também por conta do tempo, a gente encontra
os senhores e senhoras, as grávidas, as gestantes, uma vez por semana, as crianças também, uma vez por semana. Então é preciso que a gente pense no Senhor Tempo, por isso escolhemos os contos. Trabalhamos os contos com os adultos e trabalhamos os contos, a chamada literatura infantil, com os bebês e com as crianças. Existe na nossa metodologia uma coisa muito difícil. Só tem coisa difícil. Tudo é muito difícil. Por isso, maravilhoso. Tem uma coisa chamada seleção. Vocês já imaginaram? Claro que sim. A dificuldade de seleção desses textos não é mole, não. O grupo faz escolha. E aí, nessa escolha, o grupo, cada leitor, já sabe que tem que ficar completamente apaixonado pelo texto. Já estou correndo. Quando ele escolhe o texto, ele submete. E aí a gente começa a discutir a possibilidade da leitura daquele texto para o ouvinte que nós temos. Então, o grupo, os leitores, cansam de ouvir: tá maluca? Como vai trabalhar esse texto? Mas ele é maravilhoso. Sabemos que é maravilhoso, mas ele não pode ser trabalhado. E é claro que vocês aí estão começando a perceber as dificuldades temáticas e assim por diante. Quando a gente faz a seleção do texto, nós então, aquele texto escolhido e selecionado, passa por um processo de partitura. Nós vamos criar um modo de ler que reforce as riquezas daquele texto. E nós, como queremos o diálogo, trabalhamos também com aquele texto que a gente chama de cartas na manga. Se eu vou ler o texto e quero uma conversa, um diálogo, quais são os fios enriquecedores de presente que aquele texto tem para que eu possa, se for possível e interessante, a gente continuar a conversa ou criar alguma possibilidade de diálogo. Na nossa metodologia, nós temos, num nível geral, os bebês, as crianças, o que a gente chama de alunado, as mulheres, os velhos e os acamados. É o nosso ouvinte geral. Na nossa metodologia, a gente não fotografa as pessoas, a gente só se fotografa. Por favor, recordem a anotação anterior. Toda metodologia tem uma filosofia. O nosso ouvinte está fragilizado, momentânea ou para sempre. Na nossa metodologia, a gente constrói poemas, os diários de bordo. Eu penso em mudar muito brevemente o nome diários de bordo para poemas. Mas há muitos medos e muita necessidade de estudo. Queremos trabalhar agora com jovens. Queremos trabalhar agora com presidiários, principalmente mulheres. Precisamos muito estudar sobre silêncio. Precisamos lidar com esse inimigo cruel que é o distanciamento. Distanciamento no sentido que a área científica do teatro
nos tem ensinado. Não é estar isento de envolvimento emocional, pelo amor de Deus. É estar tentando olhar aquilo como um universo de delicadeza, onde o ledor também faz parte. O grande desafio, lidar com esses essas duas coisas, não é? Tão fundamentais. O desejo de cuidar e a vontade de poder. A gente lida, não estou falando só do grupo Ledores, na biblioterapia a gente lida com uma situação armadilha, que é a vontade de poder. Um dos nossos filhos é a soberba. Lembram dessa palavra? Soberba. É fácil cair nessa armadilha. A gente discute muito essa questão, né? Como ficamos, o grupo Ledores que lê, como ficamos nessa dicotomia? Como será que a gente consegue harmonizar? E o grupo. Em lugares diferentes. Esses a gente fotografa. E o desejo de que a gente entenda que custa muito um Brasil que não lê, que esquece os seus fragilizados em instituições. Data vênia. Terminando nosso relato de experiência, esse deslumbramento intenso. Por isso, o nervosismo, a emoção e a aflição e o tremor. Nosso relato de experiência é esse deslumbramento intenso, esta aprendizagem constante, este estar em carne viva, esse medão, esta ambição desmedida de transformação. Com o outro, com a leitura, com as narrativas, com nossas próprias singularidades, com os afetos. Minhas duas companheiras que chegaram aqui